Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Samile Penteado e começamos mais um GorpaCast da Editoria de Saúde e Estética. Se apresentem, meninas. Olá, gente, eu sou a Alessandra Amaral. E eu sou a Minda Chaves. E no nosso assunto de hoje, a gente vai tratar sobre AVC, acidente vascular cerebral. Isso aí, ou conhecido como derrame cerebral. Muita gente conhece mais assim, né? Acho que derrame é o mais comum, assim, o nome mais comum. Às vezes você fala AVC, a pessoa nem sabe o que é. Ou acha que a AVC é diferente do derrame. Tem 2 tipos, não é mesmo? Você sabe falar quais são, Alessandra? É o AVC isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando ocorre um entupimento da veia no cérebro. E o hemorrágico é quando ocorre um rompimento. Daí ocorre um sangramento, e esse sangramento causa o AVC. É que, na verdade, o AVC é quando há uma alteração repentina na circulação do sangue no cérebro. Então, mas, basicamente é isso, só que tem essas duas formas, né, que são diferentes. E quais são os sintomas mais comuns do AVC? Tem algumas pessoas que nem percebem que tem AVC. Eu estava até pesquisando ontem e disse que assim, o número de jovens que tem AVC aumentou bastante. Porque a gente pensa, tá tudo bem, não foi nada, uma dor de cabeça, só isso. E alguns desses sintomas são... Tosse aí, Alminda. Alguns desses sintomas são, assim, a dor de cabeça. Você sente que um lado do teu corpo meio que paralisou, assim. Você acorda e do nada ele tá paralisado. Uma sensibilidade dos lados, então. Uma dificuldade para falar e para ouvir o que outra pessoa tá falando. Tem outros sintomas, vocês sabem? Também você tem dificuldade, que nem você falou, tem dificuldade para pensar, você não lembra mais o nome da pessoa, você vai tendo, vamos dizer, uma falta de memória. Isso. Os sintomas do AVC, eles são bastante variados, né? Tanto que o isquêmico e o hemorrágico, eles variam um pouco. E a maioria das pessoas nem sabem que existem 2 tipos, né? Eu, na verdade, nem sabia que existia 2 tipos. Verdade, até pesquisar um pouco pro podcast, eu não sabia também que existiam 2 tipos. Eu estava vendo também que, às vezes, o único sintoma do AVC é uma dor na nuca ou na cabeça. Só que, assim, você não pode ficar paranoica, que se já deu uma dor na nuca ou na cabeça, meu Deus do céu, tive um AVC e não sei, né? E tem que ir no médico. E também ele tem uma semelhança com o infarto. Só que o infarto é coração e o AVC é do cérebro. As pessoas tendem a confundir também. São coisas totalmente diferentes. Pelo fato de ser um rompimento ou entupimento da veia. São coisas totalmente diferentes, as pessoas confundem. E se você tiver com algum desses sintomas e tiver em dúvida se teve ou não... Olha, assim, se você tá em dúvida, gente, vai direto ao médico, porque é um assunto muito urgente. Porque 1 segundo, tipo 1 minuto a mais ou a menos, pode mudar as sequelas que o AVC pode deixar. Sim, quanto mais rápido tratar, menos sequelas você vai ter. É uma das doenças que mais mata no mundo, né? Sim. O AVC ele é um problema bastante sério no Brasil. Que o Ministério da Saúde ele informa que nós temos a maior taxa de mortalidade de doença pelos países da América Latina e Caribe. E, conta com mais 100 mil mortos por ano. Eu vi que isso dá cerca de 10% dos óbitos aqui no Brasil. Então, é uma doença bem forte, assim, que ataca bastante gente. E vocês, meninas, conhecem alguém que já teve AVC? Eu não lembro da minha família alguém ter tido AVC. Na minha família também ninguém nunca teve AVC. Gente, isso é meio engraçado. Quando eu era mais novinha, assim, eu devia ter o quê? Uns 7 anos? Ontem, né? Eu tinha um amigo dos meus pais que ele ficou doente e ele teve uma AVC. Não riam, Minda. Não, é que é engraçada a reação que eu tive. Ele teve um AVC. Naquela época eu não conhecia como AVC, né? Pra mim era derrame. Achava que eram coisas totalmente diferentes. E quando ele teve, ele ficou paralisado. Eu não sabia, eu fiquei muito assustada, sabe? Eu fiquei com medo dele. Eu não queria chegar perto dele. É muito, porque eu não sabia o que era. Você falou a palavra derrame. Eu lembro quando eu era mais nova, assim, mas quando eu era criança, só essa palavra eu imaginava, sei lá, que a pessoa deu algo no cérebro e ela caiu no chão. E Sim, pronto, derrame. Exatamente. Né? Eu achava, que ela ia desmaiar ou... Desmaio é um dos sintomas também, gente. Sim. Mas eu achava que, na hora ali, ela apagava. Não é assim. O AVC, ele tem um rompimento ou um entupimento e não vai ser na hora, assim, que a pessoa vai apagar. Eu tava até vendo que o AVC, acidente vascular cerebral, ele causa uma vítima a cada 5 minutos. Então, é uma coisa bem séria. Sim, e os sintomas, eles não são tão nítidos, assim, Fora um lado do teu corpo ficar, assim, sem sensibilidade. Só que vai se agravando aos poucos, né? Não é algo que a pessoa vai acordar da noite pro dia e já vai perceber. Eu tava vendo um caso de uma mulher que ela teve AVC.
E daí, tipo, ela ficou com dor de cabeça e passou alguns dias. Aí, quando ela percebeu que o marido dela foi ver se estava tudo bem na cabeça dela, foi colocar a mão na cabeça dela, ela não enxergava a mão dele. Aí, tipo, foi correndo para o hospital e tudo. Só que, então, assim, a diminuição do teu poder de enxergar vai diminuindo. São vários pequenos sintomas. E também tem, como sempre, tem a faixa, assim, as pessoas que são mais sensíveis, né? A faixa etária. O que mais, digamos que, as doenças que mais influenciam, assim, são fumantes, diabéticos. O sedentarismo também. Eu vi uma coisa também que o que influencia um fator de risco é o colesterol alto. Que algumas pessoas falam, colesterol ruim. Que é a mesma coisa. Sim, que nem a Minda falou, tipo, quem tem chance mesmo, tipo, de pegar, de ter um AVC... Ele pega? Pega pra de ele. ter um AVC é porque as pessoas têm, que nem a Minda falou, sempre esses hábitos ruins, que ficam fumando, bebendo, sempre vão, tipo... E, na verdade, esses hábitos ruins, eles meio que podem... Eles são fatores de risco para várias doenças, que a gente até tratou aqui dentro do GorpaCast. Você ter uma má alimentação, você sedentarismo, ser sedentária, você ser fumante, entre outras coisas, isso pode agravar muito mais. E existe muita conscientização sobre esses fatos, né? Tipo, porque é fundamental para as instituições de saúde. Como hipertensão, colesterol, o excesso de peso também, estresse. Você falou, Minda, que há uma faixa etária que pode ter mais essa doença, que é mais propício a ter essa doença. Obrigada. Mas eu estava vendo ontem que o número de jovens que está tendo AVC está aumentando. Até eu peguei aqui um dado, vou ler para vocês, que é do DataSUS, que é do Banco de Dados do Ministério da Saúde, que de 98 até 2007 aumentou de 64%, aumentou 64% de porcentagem entre jovens de 15 a 34 anos. Então, as vítimas dessa idade aumentaram muito mais. Em 2011 eram 17 milhões. E pense, gente, 15 anos, a gente tá com 18. A gente pode ter... É um nenê ainda. É um nenezinho. E também ela não pode ser hereditária, mas, tipo, quem tem casos na família, como várias outras doenças, tem mais possibilidade de ter um AVC. Sim, é mais propício. É da família, tipo, tudo. E como o diagnóstico, como sempre, precisa ir ao médico, gente, nesse caso é bem urgente, né? Porque... Sim, e assim, se você... Eu ia falar antes, eu acho que eu me esqueci, embolei em outro assunto. Mas se você... Deu uma passeadinha. Mas se você acha que você pode ter tido um AVC, um lado do teu corpo tá paralisado, tá com muita dor de cabeça, a tua visão tá diminuindo, falta de memória, você pode ir no médico, claro. Aí lá você vai fazer um exame, que vai ser uma imagem vascular ou uma imagem do seu cérebro para ver como que as veinhas estão lá, né, a circulação, para ver se está tudo bem ou não. Porque às vezes, até um caso que eu estava olhando ontem dessa mulher mesmo que não conseguia ver a mão do marido nem nada, ela não queria ver o marido, no caso. Na verdade, ela queria se separar. Brincadeira. Peraí, deixa eu voltar aqui, eu me perdi aqui. De novo, você me perdi deu aqui. mais uma passeada. Samile, nesse caso do AVC, são vários exames, né? Uma bateria de exames, desde raio-x, né? Exame sanguíneo também. Eu me perdi aqui, agora eu voltei. Que a mulher havia, ido no médico, aí havia feito esse exame e tal. Ela pensou, nossa, eu tô com um AVC, ela parou de se exercitar porque ela era meio que assim uma atleta, ela vivia disso. Ela ficou, meses em casa, até ela ir em um outro médico que era... assim, um médico mais importante que tem nessa área, e, sei lá, Estados Unidos. Especialista, né? Ele era professor na Harvard, ele é ainda, eu acho. Aí, ele fez um outro exame nela e viu que a veinha não tinha, rompido. Ela só tinha se fechado um pouco mais, mas que ela poderia voltar à circulação normal. Aí, com o exercício, assim, ela foi continuando a vida dela normalmente. Ela não parou, assim, de vez, como antes ela já havia parado. Gente, a gente já citou também quais são as possíveis complicações, mas também é bom citar os tipos de reabilitação para as principais sequelas de um AVC, que é o déficit motor, déficit sensitivo, a afasia, a apraxia, a negligência, a agnosia visual. Agnosia visual, eita. Déficit, me ajudem. Essa palavra aqui. Déficit de memória, lesões no tronco cerebral, alterações comportamentais. Vamos pular essa parte. E depressão e o transtorno de estresse pós-traumático. Eu tava vendo... estresse pós-traumático. Eu tava vendo ontem uma coisa também, que é
para você procurar ajuda. Se você está em casa, ainda mais acho que para os senhores de idade que não tem família perto, moram sozinho, não tem, o hospital é longe ou algum posto, assim, algum lugar para você correr. Se você acha que teve o AVC, você pode ligar para o SAMU, né? Que é o 192, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Que lá eles vão passar o que você tem que fazer e podem até te buscar e levar para o ambiente do hospital, para você ter o exame e o tratamento. E o que causa o AVC hemorrágico e o isquêmico é diferente as causas. O hemorrágico pode ser uma inflamação nos vasos sanguíneos, que daí vai levar ao rompimento. Ferimentos na cabeça, você bateu a cabeça muito forte, pode ter rompido a veia ali. E o isquêmico pode ser, gente, essa palavra é difícil, aterosclerose, que é uma condição vascular, onde é um acúmulo dos lipídios e outras substâncias no interior ali da veia, que vai causar um entupimento, ou formação de trombos em outras partes do corpo, que a corrente sanguínea leva até lá, e daí a veia ela pode ser um pouquinho menor, e dela vai entupir. Ô, gente, se a pessoa já teve um AVC, ela tem que mudar totalmente o estilo de vida dela. Por exemplo, ela tem que parar de fumar, ela tem que ter um peso ideal, saudável, praticar pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, manter uma dieta equilibrada, também controlar a pressão, também controlar a glicemia, que a gente já citou também da diabetes. Escutem nosso outro podcast. E nos nossos podcasts atrás. E seguir tomando as medicações que o médico deu para ele ficar tomando. A Alessandra falou de praticar exercícios físicos, mas tem pessoas assim que tem até medo de fazer algum movimento brusco porque acha que pode ter de novo um AVC, alguma coisa assim. Como essa mulher que eu citei agora há pouco. Mas isso vai Na também... verdade, eu acho que eu também teria. De conversar com o médico, né? De ele falar que não, que é importante também para desenvolver um movimento do corpo novamente. Eu tava vendo outra coisa. Eu só falo assim, eu tava vendo. Que algumas pessoas acham que os homens têm mais probabilidade de ter o AVC. Mas, na verdade, as mulheres aqui no Brasil é que tem uma condição mais favorável de ter o AVC. São elas que têm mais acidente vascular cerebral. Você sabia também, Samily, que, gente, escuta, nosso primeiro podcast sobre anticoncepcionais e pílula do dia seguinte, que anticoncepcionais, eles aumentam as possibilidades das mulheres terem AVC. Sim, assim como a gravidez também. E você ficar tomando anticoncepcional por muito tempo, como você disse. Porque o anticoncepcional, como nós tínhamos citado no primeiro podcast, escutem nosso primeiro podcast, ele pode causar trombose e entupimento das veias. E esse entupimento das veias pode ser no cérebro. E daí que vai causar o AVC. Algumas pessoas também confundem o AVC... Não, desculpa. A arritmia cardíaca, que é uma outra doença, ela pode fazer com que você tenha AVC, algo mais provável, assim. Porque ela vai aumentar o risco de coágulos no coração, e esses coágulos podem ir para o cérebro e causar o AVC. Como os coágulos, são dois tipos que, digamos que os sintomas são parecidos ou são os mesmos, né? Sim. Então, para você saber qual AVC vai precisar ir no médico, vai precisar fazer o diagnóstico, a bateria de exames, e é meio que urgente. Sim, e também tem como diferenciar quando você sabendo assim também quando é um hemorrágico ou um isquêmico. Porque o isquêmico, ele vai ter os sintomas que tem mesmo no AVC. Mas o hemorrágico, ele vai ser bem mais brusco. E, por exemplo, ele vai dar convulsão. Então, ele vai ser bem mais... Não tem uma maneira para diferenciar... sem o diagnóstico, né? Sem o diagnóstico. A constatação dessa separação. Mas se você tiver, sintomas bem bruscos de imediato, certeza que é um hemorrágico, porque... É que o hemorrágico, ele é mais grave, tanto que é o que mais mata. E ele é mais raro, por causa de ser o rompimento da veia mesmo. O isquêmico, ele é o mais comum, como é só o coágulo ali, ele vai ter complicações, mas o tratamento é mais fácil. Óbvio, imaginou, romper uma veia do teu cérebro e ficar sangrando ali, gente. É bem... Você falou do tratamento, e quanto mais rápido o tratamento, maior a tua chance de recuperação e de não ficar com maiores sequelas. Gente, mas é isso. O nosso podcast vai ficando por aqui. Eu queria dizer meu tchau aqui. Até a próxima, gente. Eu queria falar para vocês também, se vocês tiverem sugestões e pautas, ou algum elogio ou reclamação, algo que vocês achem que a gente precisa fazer aqui dentro, algum assunto legal, que vocês queiram conhecer mais. Sim,
manda pra gente no Facebook, facebook.com/agorpacast. Se inscreve no nosso canal do YouTube também, ativa o sininho. Sempre quis falar isso. E é isso, gente. Tchau! Tchau, tchau. Tchau.